Então, aqui, com essas duas ações, veja que uma é ativa e a outra é receptiva. Conhecer é uma atividade. Meditar é uma ação de receptividade, é uma calmaria. Correto? É como se você estivesse se abrindo para a ação superior em você. Bom, essa é a metade do caminho. Então, até aqui, nós temos metade do caminho. Se você fizer isso, você está 50% próximo da mensagem do Evangelho. Você está 50% próximo do Cristo. Precisa agora os outros 50%. Os outros 50%. Né? Então, nós temos agora a outra metade, que é composta de sentir e viver. Sentir e viver. Esses dois verbos têm a ver com a asa do amor. Então, o que é sentir? Muitas pessoas estudam o Evangelho há 1.800 anos, mas ainda não sentiram. Não tem ainda o sentimento evangelizado. Sentimento evangelizado. O que é o sentimento evangelizado? Primeira coisa, benevolência para com todos. Benevolência para quem tem a mesma opinião política que eu e benevolência para quem tem opiniões políticas diferentes. Benevolência para quem tem a mesma orientação sexual que eu, benevolência para quem tem orientação sexual diferente. Benevolência para com todos, independentemente de cor, de orientação sexual, de religião, de opinião política, de posicionamento. Benevolência. Isso é um sentimento. Isso é bondade. Então não adianta eu estudar 8 horas por dia o Evangelho se eu não desenvolver bondade, benevolência. Outro sentimento que eu preciso desenvolver: indulgência. Indulgência. Indulgência é uma caridade para com o defeito do outro. Se eu fico realçando o defeito do outro, se eu fico exigindo que o outro seja como eu, exigindo que o outro paute a sua vida segundo os meus valores, eu não tenho indulgência. Se eu fico exigindo do outro que ele faça o progresso espiritual em 10 segundos, enquanto eu não fiz, eu estou demorando milênios para me aperfeiçoar e quero que o outro mude em 1 hora, em 15 minutos. Precisa do sentimento de indulgência. Precisa do sentimento de perdão. Então, tem gente que adora a geografia do Evangelho, adora a história do Evangelho, mas não consegue perdoar. Não consegue. Então, decora os versículos do Evangelho, decora as frases de Jesus, fica o dia inteiro ouvindo coisa do Evangelho, mas não consegue perdoar. Carrega mágoa, ressentimento no coração. Então, essa pessoa ela está conhecendo, ela está meditando, mas ela não está sentindo. Ela não está sentindo. Precisa sentir. Meus sentimentos precisam se tornar semelhantes aos sentimentos do Cristo. Humildade, perdão, benevolência, indulgência, misericórdia, paciência, paz. Me tornaram pacífico. Então, aqui nós temos uma escola do sentimento. Se eu não permito que o Evangelho eduque meus sentimentos, eu estou me aproximando, mas eu não estou nem na metade do caminho ainda. Então, precisa sentir. Precisa sentir. E
por que precisa sentir? Porque eu só vivo aquilo que eu sinto. O meu comportamento é fruto daquilo que eu sinto, da minha experiência afetiva. É isso. Na hora do desafio, na hora que surge uma dificuldade, na hora que surge um incidente, eu vou fazer aquilo que eu sinto. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas o sentimento dela não está acompanhando. Não está acompanhando o mesmo nível de conhecimento que ela tem. Então, o que acontece? Fica um desequilíbrio. Intelectualmente, a pessoa está muito desenvolvida, o pensamento dela está refletindo sobre o Evangelho, mas o sentimento está distante, está longe. E aí, o que ela vai viver? Ela vai viver o que ela sente. Se eu sinto mágoa, se eu sinto ressentimento, como que eu vou me comportar? Eu vou me comportar como uma pessoa magoada. Se eu sinto mágoa, eu vou me comportar como uma pessoa magoada. Se eu alimento o sentimento do ressentimento, eu vou me comportar como uma pessoa ressentida. Se eu alimento o orgulho, eu vou me comportar como orgulhoso. Se o meu sentimento não tem humildade, eu vou me comportar como alguém que não tem humildade. Se o meu sentimento é egoísta, eu quero possuir, quero controlar as pessoas, quero ditar a vida das pessoas, eu vou me comportar como um egoísta. O comportamento segue o que você sente, o que nós sentimos. Então precisa educar os sentimentos. Para me aproximar do Cristo, eu preciso educar meus sentimentos. Jesus é o modelo, então eu tenho que modelar. O que é modelar? Jesus é o molde. Eu tenho que transformar meus sentimentos de acordo com os sentimentos que ele ensina, que ele exemplifica. Eu tenho que aproximar meu coração ao coração augusto do Cristo. É isso. Sentimentos. Preciso sentir. Preciso cultivar. E a dica aqui é o quê? Está com mágoa de alguém? Está ressentido com alguém? O que Jesus diz no Evangelho? Vai e reconcilia com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. É isso que Jesus diz, está lá no Evangelho. Jesus ainda diz mais forte. Se trouxeres uma oferta ao altar e descobrires que teu irmão tem algo contra ti, vai e reconcilie com teu irmão. Não adianta você ficar rezando o dia inteiro. Você tem que reconciliar. Tem que eliminar a mágoa, eliminar o rancor. Senão não adianta. Não adianta trazer a oferta para o altar. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta uma religiosidade externa. Ir para a casa espírita, assistir palestra e ficar rezando, se você está alimentando mágoa, rancor, ressentimento. Então precisa purificar o sentimento nas águas do Evangelho. Por isso Jesus diz, deixa a tua oferta. Deixa, para. Interrompe sua oração. E vai lá reconciliar com o teu adversário. Reconcilia com ele. Reconciliar não é aplaudir o que a pessoa faz. Não é conviver, ter uma convivência, intimidade. Não é isso. É não alimentar nem ressentimento, nem mágoa. É entender o valor do outro. Esse é o ponto. Então, a mensagem precisa ser sentida. Sentida. Porque falar de perdão é fácil. A gente faz uma palestra de 4 horas sobre perdão. O desafio é sentir o perdão.